Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 90. E na nossa aula de número 90, estaremos estudando a área das principais figuras planas. Então, as figuras planas a gente já deu uma olhada o que era o estudo da superfície, estudo da área, qual que eram essas unidades de medida, e hoje a gente vai calcular a área das principais figuras planas. Vamos aprender a calcular a área de algumas delas. Então vamos lá. O objetivo proposto para essa aula serão diferenciar o perímetro e a área de uma superfície e estabelecer relações entre eles. Calcular a área de quadriláteros e triângulos utilizando fórmulas e resolver problemas que envolvem área e perímetro com ou sem apoio de figuras e malhas. Então esses são os conteúdos da nossa aula de hoje, os objetivos de nossa aula de hoje. Então, área de um quadrado. Como que faremos para calcular a área de um quadrado? Veja só, tomando aqui como cada lado dele medindo L, então para calcular a área é um lado vezes o outro. E um lado vezes o outro ficará L vezes L. E L vezes L, L ao quadrado. Então a área de um quadrado será L ao quadrado. Basta vocês pegarem a medida do lado e elevá-la ao quadrado. Exemplo, qual que é a área de um quadrado de lado 3? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que vai dar 9. Então está lá, área lado vezes o lado. Vamos pegar esse exemplo. Calcular a área de um quadrado que tem 23 centímetros de lado. Então, o lado mede 23, vai ficar 23 vezes 23. 23 ao quadrado. E 23 vezes 23, 529 centímetros quadrados. Lembrando, sempre a unidade de medida, conforme vimos na aula anterior, a aula 89, sempre a unidade ao quadrado. Vamos para mais uma questão. Então, calcule a área da figura a seguir. Temos aqui um quadrado que ele mede de lado 4,2 metros. Então, cada lado do nosso quadrado equivale a 4,2 metros. Qual que é a formulazinha para calcular a área dele? L ao quadrado. Então, 4,2 elevado ao quadrado, que vai ser 4,2 vezes 4,2. E 4,2 vezes 4,2, 17,64 centímetros quadrados. Vamos para a nossa próxima situação. Área do retângulo. Então, vimos a área do quadrado. A área do quadrado, um lado vezes o outro, um lado ao quadrado. E a área do retângulo é muito parecido, muito semelhante. Como que nós fazemos? Temos a medida da base e a medida da altura. Sempre faremos assim. A área vai ser base vezes a altura. Vamos pegar esta medida vezes esta outra. E aí calculamos a área do retângulo. Formulazinha, área igual base vezes a altura. Vamos para uma situação. Calcule a área de um retângulo que tem 8,3 metros na base e 1,8 metros na altura. Qual que vai ser a área desse nosso retângulo? Então, a fórmula base vezes altura. Base 8,3, altura 1,8. Fazendo a multiplicação, 8,3 vezes 1,8, 14,94 metros quadrados. Esta vai ser a área do nosso retângulo, 14,94 metros quadrados. Um retângulo que mede 8,3 por 1,8. Ok, pessoal? Compreenderam? Então, a área do retângulo basta multiplicar um lado pelo outro, base vezes altura. Próximo retângulo. Então, este retângulo aqui tem como base 5,1 e como altura 3. Então, vamos multiplicar 5,1 por 3. 5,1 vezes 3. 5,1 vezes 3, 15,3 metros quadrados. Sempre a unidade de medida elevado ao quadrado. Mais uma. Vamos lá. Próxima.
como vai ser a nossa próxima aqui. Agora, a área do paralelogramo. Vimos a área do quadrado, que é L ao quadrado, então área igual lado vezes lado. Vimos a área do retângulo, que é base vezes altura. Agora, a área do paralelogramo. Paralelogramo é essa figura aqui, que ela lembra um retângulo, mas é como se ele fosse puxado para o lado, como se eu estivesse entortando esse retângulo. Aí nós temos aqui o chamado paralelogramo. E o paralelogramo, para calcular a área, nós vamos precisar fazer a base vezes a altura também, igual do retângulo. Vamos precisar da medida da base e da medida da altura. Está lá a nossa fórmula, base vezes a altura. Então vamos para essa situação. Calcular a área de um paralelogramo que tem 12,8 metros de base e 6,4 metros de altura. Então a base é 12,8 e a altura 6,4. Como que nós vamos fazer? A área é igual, base vezes altura. Qual a medida da base? 12,8. Qual a medida da altura? 6,4. Faremos um lado vezes o outro. Então, 12,8 vezes 6,4 vai nos resultar em 81,92 metros quadrados. Então, essa é a área deste paralelogramo aqui. Vamos para a nossa próxima situação. Agora tem até um desenho aqui que vai ajudar a visualizar melhor a questão. Calcule a área da figura a seguir. Então temos ali um paralelogramo, figura representa um paralelogramo, onde ele mede 8 de base. Esse 5 é a medida do lado dele, então é a medida do lado, não é a medida da altura. A altura está aqui, quadradinho com ponto 90 graus. Então é a perpendicular referente à base. Essa aqui que é a altura. Então a base mede 8 e a altura mede 4. Cuidado com a medida do lado. A medida do lado não é com essa que nós vamos utilizar na fórmula. Nós vamos utilizar sempre a altura e a base. Então a fórmula aí do cálculo do paralelogramo, base vezes altura. Base 8, altura 4. Portanto, 8 vezes 4, 32. 32 centímetros quadrados é a área do nosso paralelogramo. Vamos para a nossa próxima questão. Então, nossa próxima figura é um losango. Vimos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e agora a quarta, o losango. Losango, nós precisamos perceber que ele possui essas medidas que são importantes. D maiúsculo e D minúsculo. O que significa este D? O D minúsculo é a diagonal menor e o D maiúsculo é a diagonal maior. Diagonal maior, D maiúsculo, diagonal menor, D minúsculo. E para calcular a área de um losango, nós faremos diagonal maior vezes a diagonal menor. Uma vezes a outra e vamos dividir por 2. Então, multiplicamos as duas e dividimos por 2. A área ficará sendo diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Dessa maneira que nós vamos conseguir calcular a área de um losango. Bom, vamos lá. Para esse exemplo, calcular a área de um losango cujas diagonais medem 12 metros e 16 metros. Diagonal menor 12, diagonal maior 16. Vamos colocar na fórmula, multiplica as diagonais. Então, o resultado do produto entre as diagonais dividido por 2. 16 vezes 2 dividido por 2. 16 vezes 2, 192. 192 dividido por 2, 96. Portanto, a área do nosso losango, multiplicando as duas diagonais e dividindo por 2, será igual a 96 metros quadrados. Veja só, unidade de medida sempre elevado ao quadrado. Vamos para a nossa próxima situação.
Então, na nossa próxima situação, teremos aqui um losango também. E esse nosso losango, ele mede diagonal menor 24, diagonal maior 38. Estão conseguindo observar sozinhos essas medidas das diagonais? Espero que sim. Fórmula sempre essa, multiplico as duas diagonais e divido por 2. Diagonal maior 38, menor 24. 38 vezes 24, 912. 912 dividido por 2, 456. Então, 456 centímetros quadrados é a área desse nosso losango. Nossa, ficou grande, professor. Sim, olha só, 24 por 38. São distâncias consideráveis, né? São medidas até longas aqui. São medidas de terreno, dá para dizer 456. Então, quase a medida de um terreno aí, tá? Próximo, área do trapézio. Como que é um trapézio? Trapézio tem que ter duas bases e essas bases elas têm que ser paralelas uma à outra. Então vai ter um par de lados paralelos, um único par de lados paralelos. Os outros lados não serão paralelos, ok? Qual que é a fórmula do trapézio? Eu vou somar as duas bases, a base maior com a base menor, somo as duas, multiplico pela altura e divido por 2. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E assim a gente consegue calcular a área de um trapézio. Vamos para este exemplo. Calcular a área de um trapézio cujas bases medem 46 centímetros e 32 centímetros e a altura mede 6 centímetros. Então, mede 46 por 32, as duas bases, e a altura é 6. Para calcular a área de um trapézio, soma as duas bases, base maior mais base menor, o B maiúsculo é a base maior, o B minúsculo é a base menor. Multiplico pela altura e divido por 2. Então, 46 mais 32 vezes 6 dividido por 2. 46 mais 32, 78. 78 vezes 6, 468. 468 dividido por 2, tem lá como resultado 234 centímetros quadrados. E assim a gente conseguiu calcular a área desse trapézio. Então, trapézio sexto ano. Importante sempre somar as duas bases, multiplicar pela altura e, por fim, dividir por 2. Sempre dessa maneira que nós conseguiremos calcular a área de um trapézio. Esse próximo trapézio, base maior, 6. Base menor, 4. Já sei que vou ter que somar as duas. 6 mais 4, 6 mais 4, 10. Vezes a altura. Qual que é a altura? 3. 10 vezes 3. Olha a soma das bases vezes a altura. Então, soma das bases vezes a altura e sempre dividido por 2. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, olha só. 4 mais 6, 10. 10 vezes 3, 30. Metade de 30, 15. Essa estava fácil. Dava para fazer mentalmente também. Certo, pessoal? Então, essa foi uma questão aí bem tranquila. Sabendo como se faz, qual que é a dinâmica, qual que é a fórmula, fica bem fácil aí para vocês calcularem. Vamos para o próximo. Área do triângulo. Como que eu faço para calcular a área de um triângulo? Para calcular a área de um triângulo, vou usar essa fórmula aqui. Vou pegar a base vezes a altura, igual nós fazíamos a área do retângulo. Base vezes a altura. Então, está lá base e altura. Vou multiplicar um pelo outro. Só que aí eu vou ter que dividir por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Essa vai ser a nossa fórmula, então, para calcular a área de um triângulo. Vamos para a situação. Primeiro exemplo. Calcular a área de um triângulo que tem 10,2 metros de base. Então, a base é 10,2 e a altura é 6,6 metros. Então, como que eu faço? Base vezes altura dividido por 2.
base 10,2 vezes altura 6,6 divide por 2. 10,2 vezes 6,6, 67,32. Agora já chegamos nos decimais. Os decimais dão um pouquinho de trabalho, mas como a gente já treinou tanto aí, operações com decimais, vocês não devem ter mais tanto problema assim. 67,32 dividido por 2, 33,66 metros quadrados é a área do nosso triângulo. Ok, pessoal? Vamos para o próximo triângulo aqui como exemplo. Então, esse triângulo eu tenho 8 de base e 4,2 centímetros de altura. Unidades iguais, ambas são centímetros. Coloco na fórmula base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 4,2. 8 vezes 4,2, 33,6. 33,6 dividido por 2, 16,8 centímetros quadrados é a área desse nosso triângulo. Agora vamos para a área do círculo. A área do círculo já vai ter algumas novidades aí. Na verdade não, a gente já estudou no perímetro ali, acaba ficando mais simples, mais fácil, já que vamos precisar usar a nossa constante π novamente. Então o círculo vocês já conhecem, aqui nós temos um círculo. Pensa lá, o que é esse R mesmo? Vocês lembram o que era o R? Está aqui até, o R é o raio. Então o raio é o segmento de reta que liga o centro até uma das extremidades da circunferência, até um dos pontos da circunferência. E qual que é a forma para calcular a área do nosso círculo? Π vezes R ao quadrado, e o π vamos usar a constante 3,14, assim como a gente fez no cálculo do perímetro. Cálculo do perímetro, comprimento da circunferência era 2πr. Agora a área é πr ao quadrado, um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Vamos para as situações. O raio de um círculo mede 5 centímetros. Calcule a sua área. Então, ele mede 5 centímetros. Qual vai ser a área dele? Então, temos aqui a forma π vezes r ao quadrado. O raio, o círculo, o raio mede 5. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, 10. Esquece, a gente já treinou isso. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Multiplicando 3,14 por 25, 78,50. Então, essa é a medida da área do nosso círculo. Ok, pessoal? Então, espero que tenha entendido. Às vezes fica um pouquinho mais difícil essa questão aí dos decimais. Próximo círculo para calcular a área. Calcule a área da figura a seguir. Vamos utilizar o círculo. Dessa vez a medida não é o raio. O que nós temos aqui é o diâmetro. O diâmetro mede 20 centímetros. A fórmula π vezes r ao quadrado. Qual que é o raio? O raio vai ser 10. Vou elevar o 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. E vamos ter o π, que é o 3,14, multiplicado por 100. Ah, por 100 é tranquilo, né? Por 100 já facilita bastante. Como a multiplicação é por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, deslocando 2 casas para a direita, então a área do nosso círculo, 314 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Espero que tenham compreendido mais essa daí. Próximo, vamos ver essa figura. Essa figura já foi feita uma mistura nela, tá? Então, calcular a área da figura que está aqui. Vamos decompor essa figura primeiro, vamos dividir ela, já que ela não é um quadrado, não é um triângulo, não é um trapézio, não é nada disso. Mas a gente pode decompor encontrando quadrados, retângulos, triângulos. Vamos ver como fazer então. Então, ligamos esses dois pontos e temos aqui um retângulo e em cima um triângulo. Então, um triângulo em cima de um retângulo. Como nós vamos fazer isso? Então, vamos calcular a área do retângulo e a área do triângulo que está ali. Para calcular a área do retângulo, faremos lá um lado vezes o outro. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Então,
24 centímetros quadrados do retângulo aqui pintado em azul. Para calcular a área do triângulo que está aqui em cima, pintado aqui de um azul mais escuro, vamos usar a fórmula dele. Base vezes altura dividido por 2. A base vai ser 4. Como que o professor sabe que é 4? Toda essa medida é 8. Esta outra medida é 4. 8 menos 4, 4. Então, a base do triângulo é 4. Como saber qual que é a altura do triângulo? Toda esta medida é 6 e essa é 3. 6 menos 3, 3. Então, a base mede 4 e a altura mede 3. E fazemos o cálculo. 4 vezes 3, base vezes altura, dividido por 2. Portanto, a área do nosso triângulo vai ser 6 centímetros quadrados. Para calcular a área da figura toda, da figura em geral, a parte de cima com a parte de baixo, o que nós fazemos? Calcularemos 24 mais 6. 24 mais 6, somei as duas figuras, 30 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Vamos agora para esta daqui. Calcule a área da figura a seguir. Veja a figura que nós temos. Temos um quadrado embaixo e em cima nós temos um semicírculo. O quadrado ele mede 3 por 3. Então é fácil calcular a área de um quadrado, lado vezes o outro, ou lado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E do nosso semicírculo? Bom, vamos ter que recorrer à fórmula e fazer aqui no quadro. Se eu tenho um semicírculo e eu tenho que o raio dele é 3,5, ou melhor, o diâmetro é 3, quanto vai medir o raio? O raio vai medir 1,5, 1,5, o quê? Centímetros quadrados. 1,5 centímetros, não quadrados, 1,5 centímetros. Vamos colocar na fórmula. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Π 3,14, então temos lá. A área é igual a 3,14 vezes o raio, que é 1,5 ao quadrado. E vamos fazer esse cálculo agora. Então, a área será 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5 vai nos dar 2,25. Aí vamos ter que calcular, multiplicar esses dois. Vou fazer aqui embaixo e daí eu já apago na sequência. Então, 2,25 que será multiplicado por 3,14. Multiplicação de decimais. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais o 2 que subiu do 25, 10. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1 que subiu lá em cima, 9. Beleza. Multipliquei pelo 4, agora multiplico pelo 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Agora falta multiplicar pelo 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 2, 6. Então, 6 aqui. Não subiu nenhum porque dava 7. Somando tudo, 0, 5, 9, mais 5, mais 2. Isto aqui vai nos dar 16. Vai 1, 7 mais 2 mais 1, 10. Vai 1, 1 mais 6, 7. Aonde que nós vamos colocar a vírgula? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Conto sempre da direita para a esquerda. 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, esta área deu 7,065. Vou apagar aqui. Mas, porém, nós calculamos a área do círculo inteiro.
E aqui eu tenho um semicírculo, só metade dele. Então, vou precisar dividir esta área que eu encontrei por 2, porque aqui eu tenho só a metade, aqui eu calculei como se fosse um círculo inteiro. Então, dividindo por 2, vamos ter 7,065 dividido por 2, igual às casas decimais e tira as vírgulas. E aí faremos a divisão. Isto aqui vai dar por 3, porque 3 vezes 2.000, 6.000. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 0 menos 0, 0. 7 menos 6, 1. Para continuar a nossa divisão, acrescentamos um 0 e colocamos a vírgula. 10.650 dividido por 2.000. Isto aqui vai nos dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai nos restar 0. 5, 6, 0, 0. Nem preciso pôr. Para continuar a divisão, acrescento mais um 0. 6.500 dividido por 2.000. Isto aqui vai dar 3. 3 vezes 2.000, 6.000. Resta 500. A conta está demorada, né? Próximo, acrescento mais um 0. 5.000 dividido por 2.000, isto aqui vai nos dar 2. 2 vezes 2.000, 4. Resta 1.000. Para continuar a divisão, mais um 0, 5. Ufa, terminamos a nossa divisão. Então, a nossa área aqui, somente do semicírculo, vai ser o quê? 3.500, ou melhor, 3,5325. Então, essa é a área do nosso semicírculo. Então, temos o 3,5325 mais a área desse quadrado que está aqui embaixo, que é 9. Então, vamos somar esse daqui mais 9. Somando, vamos ter 12,5325, o que? Unidade de medida, centímetros quadrados. Então, este aqui é o nosso resultado final. Encontramos aí o final do nosso cálculozinho, beleza? Então, essa aí deu um pouquinho mais de trabalho para fazer, tivemos que fazer ela no quadro, e aí conseguimos encontrar o resultado. 12,5325, 12,5325 centímetros quadrados. Então, essa nossa aula foi um pouquinho mais puxada, teve bastante conteúdo. Vocês verificaram a área de várias figuras planas, do quadrado até o círculo. Espero que tenham compreendido e para que vocês consigam aprender mais e verificar como que está o estudo e a compreensão de vocês durante nossas aulas, faça as atividades propostas porque elas são muitíssimo importantes para que vocês consigam aprender cada vez mais. Agradeço a compreensão de todos e até a próxima aula.